Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube, onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Nós, a família da paz, temos o maior prazer em te receber. E que você, gostando da palavra que está sendo ministrada aqui, possa, além de ser edificado, transmitir, passar para outras pessoas aquilo que pode ser também uma fonte de grande bênção na vida delas. Eu quero compartilhar um tema maravilhoso com você esta noite. O tema que diz respeito à vida abundante, essa promessa maravilhosa do Senhor. E nós vamos ler um texto que se encontra em João 10:10. E eu quero que você acompanhe essa mensagem, porque nós vamos discorrer sobre esse tema e vamos trazer um desfecho que vai abençoar a sua vida. João 10:10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso foi uma fala maravilhosa, mais do que uma fala, uma promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas. Agora, eu não sei se você crer nesta promessa apenas para a salvação. É claro que ela diz respeito à salvação, mas se a vida abundante se resume só na salvação, não temos nada a acrescentar a isso, porque a salvação é obra da graça. É um ato de Jesus Cristo, um ato da graça do Senhor Jesus Cristo, e nós não temos mais nada a acrescentar a isso, apenas crendo na sua obra salvadora, nós recebemos a vida eterna e recebemos a promessa da vida abundante. Mas se você, como eu, crê que a vida abundante, além de dizer respeito à vida que teremos no céu, na glória, diz respeito também a essa condição, a esta vida terrena que nós temos, então nós temos que observar algumas coisas e responder alguns questionamentos que ressaltam aos nossos olhos. É claro que quando nós dizemos que sobre vida abundante neste plano terreno, isso não significa dizer sobre prosperidade material. Não é que estamos falando sobre prosperidade material ou prosperidade existencial no sentido apenas da realização dos nossos projetos humanos ou de uma condição de bem-estar permanente, porque aí teríamos que excluir dessa equação as provações, as lutas que estão determinadas na nossa carreira cristã. Mas do que estamos falando? Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento da vida cristã abundante nessa terra. E quando nós temos uma vida abundante, uma vida cristã abundante nessa terra, temos como resultado também a expansão dos nossos limites terrenos. E é sobre essas coisas que nós queremos falar. E eu quero pensar com você essa noite em responder a dois questionamentos que geralmente vêm ao nosso coração, pelo menos ao meu, e eu creio que você deva compartilhar disso também, porque isso será necessário para o teu desenvolvimento, ou para o desenvolvimento da vida abundante na sua vida terrena. Eu quero te convidar então a buscar resposta para estas duas perguntas fundamentais. A primeira delas é: como que eu posso cooperar para que a vida abundante seja cada dia mais real e determinante em minha vida? Ou seja, como eu posso cooperar para alcançar o efeito vida abundante em minha vida? O que eu posso fazer para ajudar no meu desenvolvimento? O que eu posso fazer para ajudar no desenvolvimento desta vida que, como promessa de Jesus Cristo, nos tem alcançado? Nós somos novas criaturas e, como novas criaturas, temos uma nova realidade de vida em nós, determinada pela obra de Jesus Cristo em favor de nossas vidas. Como que a gente pode cooperar por esse desenvolvimento? E a segunda pergunta, o segundo questionamento é: como eu posso transferir este efeito para a vida de outras pessoas? Como que eu posso transferir esta vida abundante para a vida de outras pessoas? O que eu posso fazer para tocar a vida de outras pessoas com esta vida abundante que há em mim, que me foi dada pela obra do meu Senhor Jesus Cristo? Isso é muito importante, e nós vamos usar apenas dois argumentos para responder a estas duas perguntas, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso diz respeito a você. Isso é importantíssimo para a sua vida, porque eu não quero que você viva uma vida cristã insossa, uma vida cristã sem reflexos neste mundo que demonstre a graça, o poder e a glória de Jesus Cristo na sua vida. Eu não quero que você viva uma vida cristã superficial, eu quero que você viva uma vida cristã profunda. Esta, na verdade, é a vontade de Deus para nós. Que em todo o tempo nós estejamos nos aprofundando mais no conhecimento da sua vontade e tendo uma vida segundo aquilo que Ele preveu para nós. Então a primeira coisa, ou o primeiro argumento, é que a vida abundante, esses argumentos que obviamente são embasados na palavra de Deus. A primeira coisa, ou o primeiro argumento, é que a vida abundante é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas da perspectiva terrena, da perspectiva do recebimento desta vida na nossa existência terrena,
ela precisa ser desenvolvida. Eu quero que você compreenda isso. Não é que a obra de Jesus Cristo te alcançou e agora você vai ter um desenvolvimento sem nenhum exercício da sua fé, sem nenhuma disposição da sua parte, independente do que você pense ou do que você faça, essa vida vai crescer em você. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos vários textos bíblicos que afirmam exatamente o contrário. Quando nós não buscamos o desenvolvimento desta vida abundante, o que se estabelece em nós é uma inanição espiritual. É uma falta do alcance desses recursos, dessas dádivas, porque nós não estamos nos empenhando por desenvolvê-la em nossa vida. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, lá no capítulo 3, ele vai dizer aos irmãos que a igreja, ele estava escrevendo aos dispersos, a igreja dispersa, e ele vai dizer a estes irmãos que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ou seja, existe uma parte que nos cabe. Vocês precisam se esforçar pelo crescimento, ou seja, pelo desenvolvimento do conhecimento e da graça na vida de vocês. O apóstolo Paulo também, em algumas oportunidades, especialmente há um capítulo que está na Epístola aos Filipenses, que é o capítulo número 3, ele fala muito sobre esse desenvolvimento da vida cristã, e ele chega a dizer: eu não tenho ainda alcançado uma estatura de varonilidade perfeita, ou seja, uma estatura de espiritualidade que eu desejo, ou que o próprio Deus deseja para a minha vida, mas uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava dizendo, há uma parte que me cabe, e eu estou lutando para desenvolver esta vida espiritual em mim. Então nós precisamos nos esforçar para alcançar este resultado, este efeito, vida abundante, em toda a plenitude nessa terra. Não devemos nos conformar com uma vida cristã superficial, como eu disse a princípio aqui. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento e na graça do Senhor. E quando assim agirmos, e quando buscarmos este desenvolvimento, o Espírito Santo corroborará conosco, ele nos ajudará, e nós seremos elevados a patamares maiores em nossa fé e na nossa vida espiritual. Olha que coisa maravilhosa, porque está a dispor de todos nós, está ao dispor de toda a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso, porque o problema e a questão aqui não é se isso é para nós, mas como alcançar a plenitude dessas dádivas divinas para a nossa vida. Você quer ter expansão na sua vida cristã? E como eu disse, o reflexo dessa expansão se dará em todas as vertentes da sua vida. Nós, quando somos pessoas prósperas espiritualmente, quando a nossa alma é próspera, tudo o resto é próspero em nós, porque nós estamos vivendo pelos princípios da palavra e vamos fazer uma grande colheita de todas as bênçãos que a palavra de Deus tem para nós. Isso é para você, e eu quero que você se empolgue com essa mensagem esta noite. O segundo argumento é que, da perspectiva existencial, a vida abundante resulta de um ciclo lógico no desenvolvimento, e não é fruto do acaso. Nós não estamos falando aqui que o desenvolvimento é fruto do casuísmo. Basta você se converter, e você não precisa ter compromisso com o reino de Deus e nem com o próprio Senhor Jesus Cristo, não precisa ter compromisso com a palavra, nem com a igreja, e você vai crescer, porque o crescimento se dá de forma aleatória, o crescimento se dá de uma forma qualquer. Não é assim que acontece. Não existem fórmulas mágicas para um crescimento, desenvolvimento de uma vida abundante em Cristo. Como falamos, é necessário empenho, é necessário trabalho, mas esse ciclo se completa por 4 estágios, ou 4 acontecimentos distintos. Quais são esses estágios? O primeiro desses estágios é o novo nascimento, é a base do recebimento da vida abundante. Ninguém pode tocar ou alcançar a vida abundante se não for através do novo nascimento. Então este é o primeiro passo que nós precisamos dar. E quando falamos sobre novo nascimento, estamos falando sobre a salvação. E a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, por receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha o que está escrito em Romanos 10, versículos de 9 a 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Agora entenda, que nós temos vivido um grande problema em nossas igrejas. É a existência de um grande número de pessoas que são cristãos nominais e não experimentaram um novo nascimento. Você jamais
viverá esta abundância de vida cristã, ou transmitirá essa vida cristã, esta abundante vida cristã a outros, se você não passar pelo novo nascimento, se você não nascer de novo, se a obra de Cristo não for feita no seu coração. Você não pode viver de atos religiosos, de atos repetitivos. Eu vou a uma igreja porque isso é bom para a minha consciência. Eu vou a uma igreja porque, de certa forma, a igreja me ajuda no sentido de me melhorar como pessoa, como ser humano. Olha, isso é ótimo, mas não resolverá o problema do pecado no seu coração. É necessário que você nasça de novo para matar essa natureza pecaminosa que há em você. E só a obra do Calvário pode trazer este resultado na sua vida. Olhe para Jesus essa noite, se você ainda não nasceu de novo. Olhe para Ele nessa noite, entregue sua vida a Ele, vá a Ele, confesse o teu pecado, diga que você precisa dEle, reconheça-se como um pecador que depende da graça dEle, e Ele vai alcançar você, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Agora veja bem, algumas pessoas se sentem muito insultadas com mensagens como essa, não é? Elas geralmente dizem: você não pode me julgar. Você não pode me julgar. A grande questão aqui é que a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário, a Bíblia dá base para que a igreja julgue as atitudes. Ninguém deve te julgar concernente ao teu futuro, mas aquilo que você demonstra no presente. Eu quero ler a citação de alguém que um certo dia eu ouvi. Ele disse o seguinte, essa pessoa: ouço pessoas dizendo: você não sabe o que está no meu coração. Todavia a palavra me diz que para saber o que está no seu coração, eu não preciso olhar para dentro dele, basta eu olhar a sua vida, pois o que está dentro sempre vai controlar o que está fora. Jesus disse: do que o coração está cheio, a boca fala. E nós podemos acrescentar, sem trazer nenhum ônus à palavra, nenhuma agressão à palavra, do que estamos cheios lá dentro, vamos revelar cá fora. As nossas atitudes, elas serão, na verdade, a exposição daquilo que está dentro do nosso coração. Uma árvore boa não dá maus frutos. Da mesma forma como a árvore má não pode dar bons frutos. Essa é a lógica do reino de Deus. Então nós precisamos estar conscientes de que se a nossa vida não frutifica no sentido de demonstrar a presença e a obra do Espírito Santo em nós precisamos rever este autoconceito de salvação que temos. Às vezes até reconhecer que tivemos uma experiência emocional ou religiosa, mas não tivemos uma experiência real de novo nascimento, de transformação interior. Porque essa ainda é a esperança que temos, de que nossa consciência seja tocada no sentido de que nos falta realmente abraçar a fé devidamente, sair deste âmbito de uma experiência emocional e viver uma experiência real com Jesus, uma entrega real com Jesus. Não é o choro que determina a conversão, não é o levantar da mão e vir à frente. Isso é importante, creio eu, porque é uma pública confissão de fé de que você está abraçando agora esta nova modalidade de vida proposta pela palavra do Senhor. Mas nenhum de nós pode reconhecer uma transformação nesse primeiro momento. Teremos que observar os frutos diários. E quando não há uma mudança de atitude, se em você ainda reside o pecado de uma forma que determina o seu comportamento, meu caro, minha cara, eu quero que nesta noite você reflita sobre isso. Talvez seja necessário uma verdadeira experiência com Jesus, então não perca tempo. Hoje mesmo entregue a sua vida a Ele, reconhecendo os seus pecados e reconhecendo o mérito dEle em ser o seu Salvador. Considere-o como Senhor e Salvador de sua vida. Ele vai ordenar a sua vida e a sua história será mudada para sempre. O segundo acontecimento aqui, do ponto de vista desse ciclo lógico que nos é apresentado pela palavra de Deus, é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual está determinado à vida de todos os cristãos, e ele é marcado pelo desenvolvimento da fé, da ética cristã, da maturidade, do discernimento, de coisas assim. Então isso é importante se observar em nossas vidas. Como que alguém alcançado pela graça do Senhor e não se permite crescer, deixar o Espírito operar? Você tem se preocupado com o seu crescimento? Ou será que você é daqueles que não está nem aí para isso? Olha, uma vez salvo, estou salvo e acabou. Eu não quero me envolver com nada, eu não estou a fim de me debruçar na palavra, eu não estou a fim de ter uma vida de oração, eu quero viver nessa superficialidade aqui da fé, mas eu tenho uma convicção da minha salvação e ponto final, isso me basta.
sei que vou para o céu e isto já é mais do que suficiente para mim. Será? Eu quero dizer algumas coisas a você aqui para que você compreenda que essa forma de pensar é completamente errônea pela perspectiva da palavra de Deus. É necessário que você compreenda que você precisa crescer espiritualmente. Porque quando estamos em um estado de infantilidade de nossa fé, nós somos sujeitos às ações de Satanás, às ações e às influências deste mundo tenebroso, aos ventos de doutrina, às carnalidades. Tudo isso é muito mais frequente e muito mais possível quando estamos em um estágio de infantilidade espiritual. Quando Paulo fala aos irmãos da igreja lá em Corinto, ele vai apontar que as carnalidades vivenciadas por aqueles irmãos, lá no capítulo 3 da sua epístola, da sua primeira epístola, ele vai apontar que as carnalidades vividas por aqueles irmãos eram determinadas pela infantilidade espiritual. Eles eram crianças na fé, e crianças aqui não é no sentido de haver se convertido há pouco tempo, mas no sentido de não haver crescimento, de não haver desenvolvimento espiritual na vida deles. Olha como essa coisa é séria. Então eles eram dados a essas carnalidades, disputas, dissensões, briguinhas, murmurações, porque estavam naquele patamar onde eram mais vulneráveis, o inimigo estava atuando ali. Então o crescimento espiritual passa necessariamente pela transformação do nosso entendimento, como está lá atestado em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Que tipo de teologia, que tipo de saber domina a sua mente e rege hoje a sua vida? Você sabe que essa é uma questão muito importante. Não é de hoje, mas de muito que a gente ouve falar dentro de nossas igrejas, que a batalha principal é pela mente das pessoas. Porque existe uma dominação ideológica muito grande em nosso mundo, crescente. E se já ouvíamos falar dessa necessidade há uma década, 2 décadas atrás, o quanto mais se faz necessário que se pregue sobre esses temas, e muito mais do que isso, que se exerça a fé no sentido de quebrar essas fortalezas e essa dominação em nossas mentes, na mente de muitos cristãos, nas mentes dessas pessoas. Isso é muito sério e muito importante, porque nós estamos lidando com uma geração cristã que está extremamente influenciada por um pseudo-humanismo, que está extremamente influenciada por ideologias marxistas, ideologias socialistas, como que se esta ideologia te levasse a uma atitude, sabe, para com teu semelhante, uma atitude superior. Basta você olhar o resultado desses regimes e o resultado da implementação dessa ideologia como um regime político. E você vai ver o desastre total. Meu querido, essas coisas elas estão desassociadas da palavra de Deus. Elas não têm comunhão nem conexão com a palavra de Deus. Se você pesquisar um pouco e compreender quais são as bandeiras propostas pelas pessoas que defendem essas ideologias, são comportamentos completamente desconectados da vontade de Deus. E é necessário que você tenha a sua vida completamente determinada e influenciada pela palavra do Senhor. Não é pela palavra de um pregador, nada disso. É pela palavra de Deus. É o que Deus quer para a sua vida que vale, em primeira instância, que deve determinar a sua forma de pensar e de agir. Agora, se essas coisas estão em contraposição à palavra de Deus, estão opostas à palavra de Deus, estão antagônicas à palavra de Deus, você precisa fazer uma escolha. Ou você quer a palavra do Senhor, quer que ela reja a sua vida, que ela alimente a sua alma e o seu coração, e ela produzirá em você uma vida abundante da perspectiva cristã. Ou então, você vai se permitir ser dirigido, ser determinado por essas ideologias, por esses saberes que estão desassociados da vontade do Senhor. Não tem como você conseguir equilibrar em uma mesma balança essas duas coisas. Não tem como você servir a 2 senhores, já disse Jesus. Se a palavra de Deus é a verdade, então viva por ela.
Agora, se você crê que a verdade está nessas ideologias, nesses saberes desassociados da palavra do Senhor, você precisa se decidir a viver por isso e esquecer que um dia você fez uma opção ao lado do Senhor Jesus, porque você não pode agradar a dois senhores. Olha a seriedade disso. Pastor, você está sendo muito duro. Não, eu não estou sendo duro, eu estou sendo bíblico, é muito diferente. Que não haja dureza em mim, porque eu sou teu semelhante. Mas a dureza vem da própria palavra de Deus, para que não nos desviemos do caminho da salvação, querido. E se o discurso é duro, é porque a necessidade de um remédio amargo se faz. E talvez esse remédio possa trazer saúde espiritual a você que nos ouve nessa noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Então, para viver e transmitir a vida abundante que você precisa, não é, que você quer ter, é necessário você ser influenciado pela cultura bíblica. Mas então é necessário romper os limites de uma experiência meramente ordinária. Olha só, presta atenção nisso, que isso é muito interessante, cara. Se você tem uma experiência meramente ordinária, você não vai ter profundidade no conhecimento da vontade de Deus. Você precisa começar a buscar experiências pessoais com Cristo. Experiências pessoais e profundas com o Senhor. Então você precisa sair dessa superficialidade e penetrar profundamente em conhecer ou neste poço de conhecimento da vontade de Deus. E onde é que eu posso descobrir toda essa manifestação da vontade de Deus? Na Bíblia, na palavra do Senhor, e isso em oração. Porque a oração te dará respaldo, ela abrirá o teu entendimento, iluminará a tua mente, e você vai compreender qual é a vontade do Senhor. O Espírito Santo vai agir na sua vida. Então você precisa romper com essa experiência ordinária, essa experiência superficial, e se tornar profundo em Deus. Talvez você até seja um verdadeiro cristão, mas ainda não conhece plenamente o Senhor a quem você diz e alega servir. Não conhece ainda o Senhor, não conhece ainda a vontade de Deus. Você lembra de Samuel, o profeta Samuel? Ele era desde criança um servo do Senhor, porque ele servia ao sumo sacerdote Eli, ele fazia a obra da casa de Deus. Mas a palavra de Deus diz que um dia Deus veio a ele à noite, chamou pelo seu nome, e disse: Samuel, Samuel. Ele se levanta, corre até ali e diz: Senhor, o Senhor me chamou. Ele disse: eu não te chamei, volta para dormir. Essa experiência se repetiu pela segunda, pela terceira vez, até que Eli entendeu que era Deus chamando o jovem Samuel, o pequeno Samuel, e disse a ele: quando você ouvir a voz, diga o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a palavra então vai dizer que neste tempo Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Não há um demérito, não haver ainda uma profundidade em você, no conhecimento da vontade, da palavra de Deus. Agora, existe um grande erro quando você não está empolgado, interessado, disposto a se aprofundar neste conhecimento. Aí, um grande perigo se estabelece na sua vida. Se você deseja ter este conhecimento, mergulhe na Bíblia, mergulhe na palavra do Senhor, porque o Senhor vai se revelar a você, Ele quer se revelar a você. Há algo muito especial que nós precisamos compreender. Diz respeito acerca do conhecimento de Deus. O escritor A.W. Tozer, ele diz algo muito interessante, ou disse algo muito interessante. A coisa mais importante ao seu respeito, falando acerca de nós, de mim, de você, é o conhecimento acerca de Deus. Por que isso? Ele explica: porque você não pode ser como Deus, a não ser que saiba como Deus é. Ninguém pode produzir um padrão sem conhecê-lo. E a Bíblia diz, olha o que é que Deus diz para nós, que nós devemos ser imitadores dele. Paulo diz ser imitadores de Deus como filhos amados. Então o que ele está querendo dizer aqui não é nenhuma aberração teológica, e não é ser igual a Deus no sentido de ser da mesma essência divina, mas de ter a mesma atitude, de ter a mesma motivação em nossos corações. Uma segunda coisa que Tozer usa como argumento para a sua fala é porque nós não podemos conhecer o Deus verdadeiro a não ser que conheçamos a verdade acerca dele. Se você não conhece a verdade acerca dele, não pode conhecê-lo. Jesus disse que conheceríamos a verdade e que a verdade nos libertaria, porque a verdade de Deus é revolucionária.
e ela apresenta a Deus a nós. Como que você conhecia a Deus antes de conhecer a sua palavra? Pela familiaridade, a religião de uma família que vem pela familiaridade, ou seja, a religião que era transmitida de pai para filho. Então você ouvia alguém dizer, não, Deus existe, Deus criou todas as coisas, mas isso era a fala de alguém que talvez não trouxesse um pleno convencimento ao seu coração. Mas quando você mergulha na palavra do Senhor e pede a Deus a compreensão desta revelação, Deus vai iluminar o seu entendimento. E você vai conhecer a Deus através da revelação pura e genuína do Senhor, que é a sua palavra. E um terceiro argumento de todos é porque nós só podemos conhecer os falsos deuses e os falsos caminhos se conhecermos o verdadeiro Deus e se conhecermos o verdadeiro caminho. Que coisa maravilhosa! Então, o conhecimento de Deus é algo extremamente importante na sua vida e você precisa buscar este conhecimento. O profeta Oséias, no tempo do seu ministério terreno, ele fala ao coração dos seus conterrâneos, faz um chamado, um apelo aos seus irmãos, e ele diz o seguinte, lá em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele estava dizendo, vamos continuar a buscar a face desse Deus, vamos continuar a buscar a revelação deste Deus, vamos continuar a buscar o conhecimento da palavra, da lei deste Deus, porque a lei do Senhor é maravilhosa. E ele apela aos seus irmãos para que eles não se desanimem em buscar ao Deus vivo e verdadeiro. O crescimento espiritual também passa pela transformação constante do nosso ser. Isso significa um processo contínuo de mudança em nós. Queridos, eu não acredito em uma conversão que não nos leve à mudança de comportamento. Isso não é bíblico. A pessoa que é verdadeiramente transformada pelo poder da obra de Jesus Cristo, ela será transformada no seu comportamento. É claro que existem áreas de nossas vidas que demandarão mais tempo para serem transformadas, mas algumas outras, de pronto. Eu não posso admitir uma pessoa que diz ser um crente, que diz ser uma pessoa transformada por Jesus e viver na prática do pecado. Eu não estou dizendo que o pecado não aconteça por acidente em nossa vida. Se dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós, diz o texto da palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1. Então, o caso aqui não é dizer que não falhamos, é dizer que não vivemos na prática desses erros. O pecado não nos domina mais. Você não pode escolher viver praticando o pecado e dizer que você é uma pessoa que vive uma vida abundante ou desejar viver esta vida abundante. O crescimento é determinado por transformações constantes em nossa vida. Essa renovação nos distancia do estilo de vida mundano, de um estilo de vida de prática de pecado. Essa transformação, a cada dia, nos coloca um passo mais distante dessa vida pecaminosa para uma vida de santificação, uma vida separada e agradável a Deus. Dizer não ao pecado é um poder que está em nós, pela obra da graça do Senhor. Você pode dizer não ao pecado, e o Senhor, pela sua graça, te fortalecerá para você se manter firme neste propósito de não pecar. Ninguém pode viver ou transmitir a vida abundante se não tiver uma vida de crescimento espiritual. Isso é uma falácia, é um engodo. E para alcançar essa condição é necessário permitir que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. Que assim aconteça na sua vida. O terceiro acontecimento é a frutificação. Nossa frutificação indica nosso crescimento em Deus. Às vezes as pessoas dizem, olha, a prosperidade é um indicativo da presença, da obra, da graça do Senhor na nossa vida. Será? Se fosse assim, ímpio não ficava rico. Se fosse assim, não teríamos tantas pessoas com tanto dinheiro aí fora que se dizem pessoas que não creem em Deus. Pessoas que são blasfemas, pessoas que vivem aí com heresias, com um comportamento completamente fora da vontade de Deus e são materialmente prósperas. Então a prosperidade material não é necessariamente um indicativo da presença de Deus. Embora quando você viva os princípios da palavra de Deus, com certeza a prosperidade material, na medida da graça de Deus para a sua vida, ela acontecerá. Isso não fala de acúmulo de riqueza, mas de uma condição próspera de vida,
onde haverá sustento, aonde sobrejará para toda boa obra e que você não vai viver por aí endividado ou cheio de problemas financeiros. É claro que associado a isso precisa vir o entendimento de uma boa administração, uma boa mordomia daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas acompanhe o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com você. A frutificação da vida abundante é indicada pelo fruto do Espírito Santo. Então, quando você demonstra amor, fé, mansidão, domínio próprio, sentimentos, atitudes como essa, mansidão, estas coisas determinam, indicam um crescimento, uma frutificação na sua vida. Mas também a frutificação da vida abundante, eu quero me ater um pouco mais a isso, é indicada pela compreensão da nossa vocação e cumprimento da nossa missão. Quando manifestamos nossos dons, talentos e ministérios que o Espírito Santo nos concede. Olha como isso é importante. E como a igreja precisa da manifestação dos teus dons para que ela seja edificada. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 11, você encontra esta orientação de Paulo à igreja em Éfeso. É necessário. O serviço cristão, essa dedicação ao serviço cristão em prol da edificação da igreja, da ampliação do reino de Deus, se permitindo usar dentro daquilo que são os dons, talentos que o Espírito Santo te concede, ministério que o Espírito Santo te concede, no cumprimento da missão de fazer discípulos neste mundo. Então, querido, isso demonstra que você vive verdadeiramente esse ciclo, de desenvolvimento de uma vida abundante. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos escolher servir a Cristo. E não devemos fazê-lo apenas porque temos que servir, mas devemos ter prazer em servir a Cristo. É uma grande honra para mim e é uma grande honra para você sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar quem é Jesus, Ele é Deus. Nós não estamos servindo a um patrão apenas, e se servimos aos nossos patrões, devemos servir com alegria e com zelo, porque isso nos indica a palavra de Deus. Quanto mais servir a Jesus, servir a Deus, devemos fazê-lo com todo o empenho de nossa alma, com toda alegria, sabendo que isto é uma honra para nós. Mas é isso que a gente tem observado? Não é isso que a gente tem observado, não. A gente tem visto que as pessoas hoje estão um pouco empolgadas em servir a Deus, em assumir responsabilidades na casa do Senhor, em cumprir a missão de pregar o Evangelho. Nós estamos lidando com pessoas que não querem assumir esse nível de compromisso, porque não cabe na sua agenda, como se a sua agenda pudesse deixar para segundo, terceiro, quarto, quinto plano aquilo que é a vontade daquele a quem essas pessoas dizem ser o Senhor de suas vidas. Como que o Senhor de suas vidas determina algo para você como prioridade, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e você então coloca este mandamento, ou esta vontade lá em quinto, sexto, sétimo plano, daí para frente? Algo muito errado acontecendo aqui. É necessário nós revermos os nossos conceitos, os nossos valores e a nossa prática de vida cristã. A vida abundante é uma vida de serviço ao reino de Deus, e ela é demonstrada através do serviço ao reino de Deus. Não existe ninguém que tenha em si uma vida abundante, uma vida cristã abundante, que não esteja empolgado em servir ao reino do Senhor. Não existe ninguém. E se você lidar com pessoas que não estão empolgadas, que não estão comprometidas com servir a igreja e dizem, eu tenho uma vida abundante em Cristo este ano, eu já comprei um apartamento, já troquei de carro, e isso e aquilo, desconfie disso. Mas desconfie sinceramente. Como eu disse aqui a você, isso não é indicativo de vida abundante. Mas pergunte a Ele o que você tem feito como serviço ao seu Senhor. E eu quero finalizar agora falando sobre este quarto momento deste ciclo, que é a multiplicação. Porque a multiplicação dos alcançados por essa promessa é o resultado esperado na vida abundante. A vida abundante não deve ser apenas contida em nós, ela precisa ser transmitida através de nós, porque é assim que se dá a multiplicação no reino de Deus. É quando nós tocamos as pessoas com o efeito da vida abundante que há em nós. Quando nós influenciamos as pessoas com a vida abundante que há em nós, ou através da demonstração desta vida abundante. Esta vida abundante possui uma linguagem própria, a linguagem da palavra de Deus. Somos regidos por isso, já falamos anteriormente sobre isso. Essa vida abundante, ela possui uma frutificação especial.
Essa vida abundante precisa ser testemunhada para alcançar as vidas que estão aí fora. E nós somos responsáveis por isso. Porque se há em nós a vida abundante, deve haver em nós a preocupação de compartilhar esta vida com o maior número de pessoas possíveis. Quando nós entendemos que a única possibilidade de haver salvação para estas pessoas está no Evangelho, reside-se no Evangelho, nós nos empenhamos por apresentar o Evangelho a elas. E uma grande maneira de apresentar o Evangelho a elas é demonstrar que existe o desenvolvimento de uma vida concedida por Cristo em nós. Já não vivo eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Que o Senhor Jesus, Ele possa trazer pelo seu Espírito uma obra extraordinária em sua vida, te projetando a uma condição, a uma realidade de vida abundante, que traga muitos frutos no seu viver e que vá além da sua vida, tocando muitas outras pessoas e levando-as ao conhecimento da verdade que é em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Amém e graças ao Senhor.